Bom dia! Hoje terminamos nossa série de aulas sobre o princípio da substituição de Liskov. Iremos falar mais sobre a sobrescrita do operador de comparação. Na última aula, vimos que é difícil implementar o operador de comparação em cadeias de herança se a superclasse adiciona novos comportamentos à subclasse. Nesse exemplo, nosso exemplo foi com pontos e pontos coloridos. Naquele caso, tínhamos a subclasse ColoredPoint, adicionando 3 propriedades novas à superclasse Point. Essas novas propriedades denotavam a cor do ponto, no exemplo. E aí, com a herança, a gente acaba tendo um problema fundamental. O fato é que é fácil comparar dois pontos, como esses dois pontos na figura. Mas e comparar um ponto e um ponto colorido? Eles são iguais ou diferentes? Se dizemos que são iguais, você lembra qual é o problema que iríamos ter de enfrentar? O problema é que a gente perde transitividade na comparação. O que acontece é que se um ponto sem cor é igual a um ponto vermelho, então ele também tem de ser igual a um ponto azul se as coordenadas forem iguais. Isso é natural. Mas a gente não quer que um ponto vermelho seja igual a um ponto azul. Ou pelo menos faz mais sentido dizer que esses pontos são entidades diferentes. E a gente não tem mais uma operação de igualdade que é transitiva. Uma vez que é natural esperar que a igualdade seja transitiva, o modelo acaba sendo ruim. Por outro lado, se falamos que um ponto sem cor é necessariamente diferente de um ponto colorido, então você lembra qual o problema que a gente acabava tendo? O problema é que quebrávamos o princípio da substituição de Liskov. Fica muito fácil criar programas que funcionam com pontos, mas não funcionam com pontos coloridos. Isso é chato, porque um ponto colorido ainda, deveria ser um ponto, pelo menos era a intenção do programador. Vocês lembram, por exemplo, dessa função que verifica se um conjunto de pontos contém a origem do sistema de coordenadas? Esse código já não vai funcionar com pontos coloridos. Você lembra por quê? Se quiser, vale a pena dar uma recapitulada na última aula para entender exatamente qual era o problema com a substituição de Liskov. Porque nessa aula a gente vai ver como evitar esse tipo de problema. A chave para isso a gente já viu há algumas aulas atrás. O segredo é usar composição em vez de herança, sempre que for possível, como a forma de combinar diferentes características em uma mesma entidade. Nesse caso, nossa entidade é um ponto colorido. Um ponto colorido possui dois grupos de características, não é? Um ponto colorido possui coordenadas e uma cor. Em nosso projeto original, nós usávamos herança para combinar essas duas qualidades. Agora vamos usar composição. Dessa forma, essas duas características, coordenadas e cores, nunca terão de ser comparadas juntas. A primeira coisa que precisamos fazer é separar pontos e cores. Nossa classe pontos permanece como originalmente definida. E criamos uma nova classe color para representar cores no sistema RGB. Vejam que não é necessário para essa aula saber o que é o sistema RGB. Cada classe possui seu próprio operador de comparação. Por exemplo, aqui podemos ver a comparação entre pontos, que permanece como no código original, que já tínhamos visto na última aula. Nós comparamos as coordenadas e dois pontos são iguais se eles têm as mesmas coordenadas. E aqui temos a comparação entre cores. Duas cores são iguais se possuem os mesmos componentes RGB, que denotam as partes de vermelho, verde e azul que formam a cor. Mas enfim, não se preocupem com o que é RGB. O importante aqui é saber que temos duas classes diferentes, point e color, e cada uma delas possui implementação relacionada da operação de comparação. Enfim, fato é que agora pontos e cores são coisas separadas. Mas o que é um ponto colorido, então? Um ponto colorido é a composição de um ponto e de uma cor.
Notem que cada uma dessas características de um ponto colorido é um atributo da classe ColoredPoint. E esses atributos são passados para instâncias de ColoredPoint via o construtor da classe. E agora criar instâncias de ColoredPoint é simples. Basta combinarmos instâncias de point e de color via o construtor de ColoredPoint. Mas enfim, tudo bem até aqui, só que ainda queremos que funções como containCenter possam receber instâncias de ColoredPoint. Agora, isso não é possível. Está claro por que não podemos passar um vetor de ColoredPoint para a função containCenter? Uma instância de ColoredPoint possui uma instância de point, só que um ColoredPoint não é um point. Não existe herança aqui. A gente está perdendo em polimorfismo agora. ColoredPoint já não podem ser tratados como points. Mas então, é possível contornar esse problema? A resposta é sim. Podemos criar uma visão de pontos sobre ColoredPoint. Em outras palavras, podemos ensinar a classe ColoredPoint como se comportar como um point. A gente faz isso sobrescrevendo o operador de coerção. Assim, é possível transformar instâncias de ColoredPoint em instâncias de point. Coerções podem ser feitas de instâncias de ColoredPoint para instâncias de point, por exemplo, em atribuições como essa que eu estou mostrando aqui na figura. Lembre-se, uma coerção é uma conversão entre dois tipos diferentes. Aqui estamos convertendo ColoredPoint para point. A coerção é necessária porque ColoredPoint já não é mais uma instância de point, agora que a herança entre as duas classes não existe. É possível usar ColoredPoint em situações em que point é esperado agora, já que temos a coerção implementada. Fato que deixa a professora Liskov muito feliz. Afinal, agora podemos usar containCenter com ColoredPoints. E note que podemos comparar points e ColoredPoints, como nesse exemplo. Aqui, por exemplo, o ponto P é igual a tanto CP0 quanto a CP1, pois ambas essas instâncias de ColoredPoint possuem as mesmas coordenadas. E se tentássemos essa comparação em verde, o que aconteceria? Você quer pensar um pouco no assunto? Se quiser, pode parar o vídeo e ponderar o que vai acontecer. Mas aqui depende. Se a implementação de ColoredPoint for assim, então qual seria o resultado? Nesse caso, temos verdadeiro, pois somente conseguimos ver ColoredPoint como pontos na hora de achar algo comparável na implementação de ColoredPoint. E CP0 e CP1 são o mesmo ponto, representam o mesmo ponto, têm as mesmas coordenadas. Por outro lado, se for possível também ver ColoredPoint como color, então esse programa não compila, pois a comparação seria ambígua. Poderíamos usar tanto o comparador de point quanto de color. Então vejam que a transitividade aqui permanece. Por outro lado, se houvesse uma implementação de igual que operasse diretamente sobre ColoredPoint, então o resultado dessa comparação aqui seria zero. Isso é falso, pois as cores seriam diferentes. E nesse caso, teríamos perdido transitividade novamente. Por isso, nesse exemplo em particular, é uma boa ideia não permitir a comparação direta entre instâncias de ColoredPoint. E com isso nós terminamos nossa sequência de aulas sobre a comparação de Liskov. Se houver dúvidas, vocês podem me enviar e-mails, eu ficarei bastante feliz em tentar respondê-las.